Salve, salve ouvintes da Rádio Trianon, você minha amiga, você meu amigo, muito boa tarde! Está comigo aqui também o Emerson Wesley Dias, que daqui a pouquinho vai apresentar o quadro Momento O Inédito Viável. Emerson Wesley Dias. Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E tá aqui conosco o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma edição do quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Emerson, do que nós vamos falar nesta quinta-feira aqui dentro do Radar Paulista? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tenho: provas e convicções. Provas e convicções. Provas e convicções. Certo, o pessoal aí tá muito questionando muito essa história, né? Sim. Sim. Na realidade eu vou falar aqui alguns de muito e muitos do pouco. Certo, vamos lá. Como é que é essa história, né? No final dos anos de 1800, um cara lá na Itália chamado Vilfredo Pareto, ele fez um estudo sobre a propriedade da terra e descobriu o seguinte, que 20% dos donos de terra, né, tinham 80% das terras. Certo. Então sobrava, né, 20% de terra para 80% das pessoas. Tá. E ele, estudando essa correlação, ele chegou à conclusão que existe então 80% dos fenômenos vem de 20% das causas. E isso se transformou no que a gente chama da regra 80-20, que a pessoa chama aí de Pareto, né? O Pareto é seu amigo, né? O diagrama de Pareto, enfim. Princípio de Pareto, princípio 80-20. Então significa dizer que sempre você vai ter essa regra, 80-20. 20% dos fenômenos causam 80%, são causados por 20% das causas. Né? Agora eu falei uma coisa que até me confundi. 80% dos fenômenos vem de 20% das causas. Certo. Mas isso, por que eu quero fazer uma correlação, né, dessa coisa de provas e convicções? Porque me perguntaram o seguinte, olha, pessoas muito perfeccionistas tendem a ser mais improdutivas? E aí eu pensei, sim. Sim. Por quê? Porque o perfeccionismo te faz empregar talvez não aquilo que seja necessário, aquilo que está acima do que as pessoas de fato precisariam. Por quê? Porque quando você é perfeccionista, você quer trabalhar tudo nos mínimos detalhes e isso te consome muito tempo. Quando na realidade o seu foco deveria ser naquilo que é essencial para quem você vai, por exemplo, vender um produto ou vender um serviço. A sua prioridade ali, vamos dizer. A sua prioridade. Pensa o seguinte, Renato, vamos supor, uma pessoa de 50 anos de idade, se você perguntar para ela assim, me conta como foi sua vida, você não vai contar 50 anos de história, porque senão a gente só terminaria esse papo daqui a 50 anos. Você vai fazer o quê? 5 minutos e você vai resumir os fatos principais que compuseram a sua vida e você vai dizer, pô, isso aqui foi minha vida. Então a sua vida inteira ficou representada por muito pouco tempo, porque você vai realmente pegar aquilo que é essencial, que conta a sua história. Né? Quando você fala de um livro, quando você conta de um filme, você conta ali um filme de 2 horas, você conta ele em 2 minutos, um livro de 500 páginas, você conta ele em 3 minutos. Sem dúvida. Porque você pega sempre o essencial. E o essencial corresponde com essa história do Pareto, porque de fato 20% da coisa é o essencial, os outros 80% são importantes, porque senão eles não existiam, né? Para se chegar, pra se chegar lá. Exatamente. Porque o foco, filme é quadro a quadro. Né? Se eu não tiver o quadro a quadro que compõe os 100%, eu não consigo contar os 20%. O livro é a mesma coisa. Se eu não tiver 500 páginas, eu não consigo contar. Né? Tanto é que às vezes você vai falar no filme, tem aquela cena que você fala, ó, essa cena é imperdível. Quer dizer, às vezes a pessoa assiste 2 horas do filme para assistir uma cena de 30 segundos. Exatamente. E resume tudo, né? Você fala, ó, isso aqui é a essência do filme. Então essa regra de fato corresponde. Se você pensar hoje, por exemplo, a Oxfam, que é uma ONG inglesa, ela divulgou um relatório aí não muito tempo atrás, que ela dizia o seguinte, 8,1% da população mundial tem 85% da renda mundial. Olha só. Ou seja, sobra 15% da renda mundial para ser dividido por 92% da população. Então esses fenômenos de fato acontecem, né? Os 80-20 está muito mais presente do que a gente imagina. E aí, por exemplo, você vai fazer uma reunião de 60 minutos, de 1 hora, você pensar a parte produtiva da reunião, de fato deveria ser 20%.
Então, porque em vez de você marcar uma reunião de 1 hora, você marca uma reunião de 35 minutos, por exemplo. Né? E aí você foca no que é essencial e sobra ali um tempo para você discutir outras coisas e ser mais produtivo. Mas é que você vai pra reunião, aí o cara quer falar de futebol, quer falar do filme, quer falar da novela. Porque não se mantém naquilo que é o essencial, né? Se divaga demais e preenche muito conteúdo que às vezes até é inútil. Né? Exato. Então, de fato, eu vejo assim, que pessoas perfeccionistas, elas tendem a ser mais improdutivas do que as outras pessoas. Por quê? O feito é muito melhor do que o bem feito. Você está trazendo até um dado novo, né, Emerson? Porque normalmente, às vezes até as pessoas usam, né, o perfeccionismo como até uma forma de se autoelogiar, né? Sim. Olha, não, eu sou perfeccionista e por isso minhas coisas só tem que ser desse jeito, porque eu não aceito de outra forma, né? Sim. Mas aí você traz esse dado novo que às vezes isso também é um desgaste, pelo que eu estou entendendo, né? Sem dúvida. De tempo e tal, que às vezes é desnecessário. Né? Você vê nas empresas e fala assim, ó, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é o percentual de vendas dos últimos 3 meses. Essa pessoa poderia te dar essa informação verbalmente. Mas não, ela quer sentar, fazer um relatório, escrever. Você tem que focar no que é essencial, né? E quando você quer ser muito perfeccionista, você despende mais tempo. E talvez esse dispêndio de tempo, que você não vai recuperar com certeza, ele só está compondo os 80%, porque o que interessa mesmo era só os 20%, que era só a resposta do percentual de vendas. Né? Sem dúvida. Então, na minha visão, por isso que eu digo que eu tenho provas e convicções, né? Que, de fato, o perfeccionismo faz com que você perca tempo. Mas a frase que você tem é essa mesmo, né? Quer dizer, você tem prova e tem convicção. Tenho prova e tenho convicção. Porque andaram dizendo, não temos prova, mas temos convicção. Porque daí é ou um ou outro, né? No caso aqui eu tenho os dois. Os dois. Tá certo. Vamos lá. E você tem aquela frase aí pra gente encerrar esse aquela nossa frase clássica para encerrar é o seguinte, é um recado que eu deixo aqui, é o seguinte, ó. Esforce-se por resultados, não por perfeição. Isso aí, tá certo. Até porque o resultado é que vai trazer, inclusive, novas perfeições dentro de um contexto maior. Bom, Emerson Wesley Dias, deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O nosso site é www.oineditoviavel.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável. Tem Instagram, tem Facebook e tem o canal no YouTube que você consegue acessar todo o acervo aqui das nossas conversas de terças e quintas e outros temas que a gente trabalha lá e divulga para ajudar os nossos colaboradores, né, as pessoas que participam e divulgam o nosso trabalho. Sem dúvida. E os ouvintes e internautas também estão sempre ligadíssimos aqui com o Emerson Wesley Dias, que traz o quadro Momento Inédito Viável sempre às terças e quintas-feiras. Tá certo, Emerson? Te aguardo aqui agora na terça-feira. Até terça-feira, Renato.